Olá, como vai? Espero que você e a sua família estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da segunda semana do PET de Filosofia, volume 2. E o nosso tema é Linguagem e Significado, entendendo nós e o mundo. Vamos ver o importante papel da linguagem em nossa vida. As questões iniciais para pensarmos juntos. A primeira delas: toda linguagem é um sistema de signos? Vamos saber também o que é um signo. 2. O mundo humano é simbólico. O que significa essa afirmação? E a terceira questão: o que preciso fazer para dominar a linguagem? E qual que é a importância desse domínio da linguagem também para nós, seres humanos? Vamos falar sobre linguagem a partir do filósofo estadunidense Charles Sanders Peirce, que nasceu em 1839 e morreu em 1914. Algumas curiosidades sobre Peirce. Ele se dedicava ao estudo da filosofia, principalmente à leitura do livro A Crítica da Razão Pura, do filósofo alemão Immanuel Kant. E Peirce era considerado um dos mais profundos e originais pensadores norte-americanos ou estadunidenses. Deixou contribuições em múltiplas áreas do conhecimento, como a lógica, a semiótica, a matemática, a astronomia, a história da ciência, a psicologia, entre outros. Então nós podemos falar que nós vamos estudar um pouco sobre esse grande intelectual. O nosso percurso dar-se-á a partir das seguintes palavras-chave: Peirce, linguagem, signos e mundo simbólico. 4 palavras importantes para compreendermos o conteúdo da aula de hoje. Então, primeiro vamos às definições. O que significa ou como nós definimos a palavra linguagem? Segundo Peirce, toda linguagem é um sistema de signos. Agora, o que são os signos? Peirce vai dizer que o signo é uma coisa que está no lugar de outra sobre algum aspecto. Nós podemos dizer que é um elemento representativo. O exemplo, o choro de uma criança. Alguns especialistas dizem que o choro de uma criança pode ter até 2.000 significados. Agora é interessante que, para compreender o significado do choro dessa criança, ou essa representação de uma situação, de um estado que a criança está vivendo naquele momento, é preciso, em primeiro lugar, ter familiaridade com ela e, segundo, compreender o contexto em que aquele choro está acontecendo. Isso é muito importante. Os tipos de signos que nós temos: o ícone, o índice e o símbolo. Primeiro, vamos ao ícone. O ícone é quando a relação é de semelhança. Exemplos: o desenho de um galo ou de um outro objeto, o canto do galo. No canto há uma semelhança sonora. Aqui nós temos o ícone. O índice, se a relação é de causa e efeito. Lembrar a relação de causa e efeito, né? Que nós estudamos em física. Uma relação que afeta o objeto ou por ele é afetada. Exemplo: uma fotografia. Quando você fotografa alguém ou um objeto ou é fotografado por alguém, naquele momento há uma relação de causa e efeito. E por fim, o símbolo. Se a relação é arbitrária, regida simplesmente por convenção, quer dizer, um acordo social. Exemplos: as palavras, as cores, as placas que sinalizam o trânsito, dentre outros. Então aqui nós temos os 3 tipos de signos. E, em função disso, nós podemos afirmar que o mundo humano é um mundo simbólico. É interessante pensarmos aí, observarmos essa imagem, pessoas de várias etnias, vários povos, várias culturas, várias nações, e a partir dessa diversidade, dessa variedade cultural, nós temos vários signos, várias representações da linguagem. Isso para facilitar a forma de ser. E nós observamos que, dentro dessa diversidade, para facilitar mais ainda a comunicação, existem algumas línguas que elas são, de certa forma, universais, aprendidas em todo o mundo para contribuir para uma melhor comunicação.
falando também da questão da cultura, das tradições, dos costumes, dos valores éticos e morais, dentre outros. Aqui também um exemplo, né, a palavra obrigado, em várias línguas, né? São várias formas de representar uma palavra, um gesto, um posicionamento também. Por isso o mundo humano é um mundo simbólico. Nós criamos símbolos para facilitar para a nossa vida, para nos expressarmos com os outros, para demonstrar aquilo que nós pensamos, sentimos, desejamos, sonhamos, as nossas frustrações, dentre outras coisas mais. Quanto ao conteúdo, repertório. Aqui é uma relação de signos que compõe a linguagem. Por exemplo, a linguagem verbal, linguagem musical. Há um repertório, né? Há uma composição ali que faz uma relação com a linguagem. Depois, existem as regras de combinação dos signos. É o que podemos usar juntos e o que não podemos usar. Aqui eu coloquei um exemplo daquilo que pode ser usado juntos. Por exemplo, na linguagem do desenho, plano, linha e ponto podem ser usados como o desenhista quiser, etc. Agora, alguém pode perguntar, professor, mas e um exemplo daquilo que não pode ser usado juntos? Aí nós podemos dizer que nós não podemos combinar signos que tenham sentidos opostos. Por exemplo, subir, descer, nascer, morrer, etc. Uma frase. Não podemos dizer ele subiu descendo as escadas, né? Aqui não há uma regra de combinação dos signos. Mas podemos dizer ele subiu correndo as escadas. Aqui há, nessa segunda frase, há uma regra de combinação dos signos. E por fim, regras de uso dos signos. Em que ocasião devemos usar o tu e o vós? Outra questão também, devemos vestir de preto em ocasiões de luto? Quer dizer, essas regras de uso dos signos vai depender também da língua, do contexto, se é um momento formal ou não formal, se faz parte da cultura, dentre outras coisas mais também. Enfim, nós podemos dizer, a partir da concepção de Charles Peirce, só quando conhecemos o repertório de signos, as regras de combinação e as regras de uso desses signos, é que podemos dizer que dominamos uma linguagem. Agora, qual que é a importância do domínio da linguagem? A comunicação. Ter uma comunicação eficiente e eficaz. Compreender o que está sendo comunicado e saber comunicar alguma coisa de modo que as pessoas também possam compreender. Então, por isso, é importante esse domínio da linguagem. Aqui as nossas referências, né? Essa aula de hoje está no PET, volume 2, das páginas 117 a 120. As referências das imagens que estão aí nos slides. E no mais, cuidem-se, abraços a todos e até a próxima aula.